Boa noite, sejam todos bem-vindos aos nossos canais, que nós estejamos em paz, tranquilidade, que tenhamos harmonia e sabedoria suficientes para compreender o estudo que nós faremos essa noite. O tema de hoje, saindo já das parábolas e passando para os ensinos de Jesus, é: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse tema se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, mas se encontra também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz nas suas 4 primeiras partes os pilares que servem de base para a compreensão da doutrina espírita. E esse é o 4º deles. O primeiro desses pilares, e é o primeiro capítulo do Evangelho, se chama Não Vim Destruir a Lei. A lei que vigia na época era a lei mosaica, e ela continuou vigorando durante todo o período que Jesus esteve entre nós. O segundo capítulo do Evangelho é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Jesus vem trazer a questão da separação entre o reino do espírito e o reino físico, ou seja, o reino ou reinado do corpo. O terceiro capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, traz para nós a ideia da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos, Nós sabemos, nós espíritas entendemos, e é um pilar da doutrina espírita, que não existe só o planeta Terra habitado. Nesse universo imenso, cada dia se descobrem mais planetas, cada dia planetas mais similares à Terra na questão geográfica são descobertos. Esses locais, eles também possuem vida. Acontece que a vida que existe, a vida física que existe nesses locais, ela não é perceptível pelo homem. Eles não conseguiram ainda um instrumento que conseguisse captar a existência dessas vidas nesses outros locais. Então esse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vai trazer essa ideia da pluralidade de vida em outros locais que não só a Terra. E o capítulo 4º, que é o capítulo que nós vamos ver hoje, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é a grande chave da doutrina espírita. É a grande marca da doutrina espírita. É a grande crença da doutrina espírita. É o grande conforto e consolo que traz a doutrina espírita. É o tema reencarnação. E é sobre ele que nós vamos falar. No capítulo 4 aqui do Evangelho, o capítulo começa com 3 citações bíblicas, uma de Mateus, depois eu vou ler para vocês, uma de Marcos e Lucas, 2 de Marcos e Lucas e Mateus. São 3 citações, 3 passagens da Bíblia, 3 colocações de Jesus que mostram a presença, a existência da reencarnação. Só que a Bíblia foi escrita na sua maior parte, tanto o Velho como o Novo Testamento, por autores hebreus. E eles tinham muito presentes na vida deles, na cultura deles, na religião deles, a ideia da reencarnação. Eles acreditavam, como acreditam até hoje, tem uma corrente
do judaísmo, que é a Cabala, que acredita na reencarnação, e eles dão exemplos de reencarnação, ou entendimento de reencarnação deles é perfeitamente parecido com o entendimento que a doutrina espírita dá a esse fenômeno. Mas eles entendiam que a reencarnação era uma exceção. Não eram todas as pessoas que reencarnavam. Reencarnavam os profetas. Então a gente vai ver que algumas passagens aqui do Evangelho, inclusive essa que está em Mateus, onde Jesus, é interessante eu passar para vocês, porque ela mostra claramente como naquela época eles falavam com naturalidade desse processo de reencarnação. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus e está em capítulo 16 e em Marcos capítulo 8. Veja só, então os apóstolos, eles falavam claramente, uns dizem que tu és João Batista, que já não estava mais lá entre eles. Outro, Jeremias, que também era um profeta do passado. Ou seja, claramente você percebe aqui que eles trabalhavam com essa questão da reencarnação com naturalidade. Só que tanto Jeremias como João Batista eram profetas. Eles acreditavam que isso era uma exceção aos profetas. Não eram todas as pessoas que reencarnavam. E assim tem outras passagens onde a gente percebe essa colocação de Jesus em relação a esse processo tão natural, esse processo que é um dos princípios fundamentais do cristianismo, que é a reencarnação. Eles entendiam, os autores da Bíblia, com certeza que a gente conseguia captar essas nuances, porque eles não falavam claramente, até porque a palavra reencarnação foi uma palavra criada por Kardec. Por isso que também fazem tanta associação com a doutrina espírita, porque Kardec criou uma palavra para um fenômeno que não tinha palavra para descrever. Então ele criou essa palavra reencarnação. E aí Jesus, em outras passagens, também deixa a entender a existência, eu acho essa muito clara, que eu acabei de ler, deixa entender a existência desse processo reencarnatório, mas existe uma passagem que é a passagem que Jesus fala com todas as letras. Ele abre as portas do entendimento da reencarnação, ele fala abertamente da reencarnação, e é o encontro que ele tem com Nicodemos. Nicodemos, eu sempre digo que é importante que a gente saiba o papel de cada um, né, na Bíblia, para que compreenda a importância dos acontecimentos relacionados a ele, ou que ele faz parte. Nicodemos era um estudioso, era um fariseu, estudioso, era um mestre em Jerusalém, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o local onde eles se encontravam. O Sinédrio era como um tribunal, era como um tribunal superior, um Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Só que, diferente do Supremo, que só decide questões relacionadas à justiça, ao direito, lá não. No Sinédrio se decidia tudo, se faziam as leis, eles eram juízes, eles decidiam as coisas relacionadas aos ensinos, às escolas, enfim, eles tinham muito poder. E Nicodemos, ele já era um homem muito estudioso, ele era um mestre entre os frequentadores do Sinédrio, aquele corpo de anciãos que fazia parte do Sinédrio. E ele percebeu que Jesus fazia coisas
que só tendo uma ligação muito profunda com Deus para conseguir fazer. E aí a gente pode fazer uma volta também, vai lá em Deuteronômio, é difícil esse nome, né? Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 18, ele faz Deus falando com Moisés, diz que enviaria alguém, né, para falar por ele, e que esse alguém seria reconhecido pelos seus sinais. Nicodemos percebe que aquelas curas, as coisas que Jesus fazia naquela época, os sinais que ele dava, só podia vir de Deus. Então Nicodemos propõe um encontro com Jesus, mas ele, com medo de ser visto com Jesus, ele vai durante a noite, para que as pessoas não o vissem. E chegando lá, ele faz a nossa clássica pergunta, que é o título desse capítulo, né? Que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele vai fazer esse questionamento para Jesus, e Jesus desta forma fala de uma maneira claríssima aquilo que nós entendemos que seja a comprovação da existência da reencarnação. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhes disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Eu te digo que se alguém não for gerado da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vejam bem que primeiro ele fala em ver, depois ele fala em entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes do que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? O que sabemos falamos, e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu se não desceu do céu. É muito claro, né? É muito claro para nós esse diálogo de Nicodemos com ele, porque Jesus fala com todas as letras. Ninguém vê os céus se não nascer de novo. E depois ele fala em entrar no reino dos céus. Então, como é que se dá essas questões? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E ninguém entra no reino do céu se não nascer de novo. Então, esse processo de reencarnação, ele está a serviço do amor. O amor de Deus, ele é atuante, né? Ele não é um amor estático. Deus não fica olhando e esperando as coisas acontecerem. Deus nos permite passar pelas experiências das novas existências para que nós possamos chegar a entrar no reino de Deus, no seu reino. E aí a gente vai ver como é que faz isso, né? Na verdade, nós, inclusive até os espíritas mesmo, que são muito unânimes em afirmar a existência da reencarnação, muitas vezes nós falamos da reencarnação, mas nem sempre nós acreditamos na reencarnação. Nem sempre o que a gente sente é aquilo que a gente acredita. A gente tem que sentir para que a gente possa realmente
vivenciar essas experiências e vivenciar essa crença. É muito importante que a gente vivencie isso. Então, se a gente não sentir o amor de Deus, se nós não estivermos conectados com a divindade, é muito difícil para nós assimilarmos esses conceitos que são tão conflituosos, porque muitas religiões acreditam em reencarnação, mas dentre as religiões cristãs, nós, os espíritas, somos aqueles que acreditam em reencarnação. Então isso gera muitos problemas de interpretação, muitos problemas de convivência, muitos problemas de diálogo entre adeptos de outras religiões, porque eles buscam na Bíblia um sinal, né? Eu digo que o sinal existe, eu já dei 2 sinais para vocês, né? 2 exemplos da reencarnação na Bíblia. Mas a questão básica mesmo é justamente essa. Como e onde eu encontro a reencarnação na Bíblia? A Bíblia realmente fortalece essa ideia da reencarnação? Como eu já disse anteriormente, a palavra reencarnação a gente não vai encontrar na Bíblia, porque ela é uma criação de Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Mas, naquela época, como eu disse também no início, os judeus acreditavam na reencarnação, mas eles discutiam isso em círculos fechados. Eles discutiam isso entre eles, entre aqueles, os mestres, né, os estudiosos. Por quê? Eles tinham muito medo da mistificação. Eles tinham medo que essa ideia de reencarnação, como de tantas outras coisas, passasse a fazer com que as pessoas dessem mais importância às coisas do espírito do que às coisas materiais também, de forma a deixar completamente as coisas materiais. Porque nós temos que ter um equilíbrio entre as coisas do espírito e as coisas materiais. Nós estamos no mundo, precisamos de viver como vivem os homens do mundo. Nós precisamos da matéria. Eles tinham muito medo que as pessoas se envolvessem de tal forma com isso que deixassem as coisas da matéria. Então eles discutiam isso entre eles, né? Eles discutiam muito reservadamente, entendendo, como eu falei, que a reencarnação era um processo de exceção, só algumas pessoas teriam direito a reencarnar e somente os profetas poderiam usufruir do benefício da reencarnação, porque não deixem de acreditar que a reencarnação é um grande benefício que Deus concede a nós. Então a gente vai ver lá, por exemplo, em Êxodos, no capítulo 20, Deus diz que, ele fala o seguinte, né? Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Jesus aqui lança uma maldição, Jesus não, Deus lança aqui, falando com Moisés, seria uma maldição para as gerações seguintes, até tem uns falam 2ª, 3ª e 4ª, outros falam, depende da tradução, 3ª e 4ª, enfim. É uma maldição e que muitas religiões acreditam nessas maldições, que elas passam dos pais para os filhos, né? Ele fala isso aqui em Êxodos, ele fala isso em Êxodos. Só que essa palavra geração aqui, nós temos que entender o significado dela. Geração não é a geração física como a gente conhece. Geração também é uma encarnação. Ela é entendida como uma encarnação, cada encarnação, então até 2, 3, 4 encarnações. Por quê? Por que nós pagaríamos? Por que nós pagaríamos pelos pecados dos nossos antepassados? Isso não seria justo. Ora, se nós não temos dúvidas em relação à justiça divina, como que nós poderíamos pagar pelos pecados dos nossos antepassados? Sabe por quê? Porque essa 2ª, 3ª e 4ª geração, adivinha quem é? Somos nós. Somos nós que voltamos. Somos nós que voltamos. Então, quando às vezes a gente ouve alguns palestrantes espíritas falando sobre temas da natureza, né? Eles dizem assim, nós devemos preservar a natureza porque nós sofreremos as consequências disso.
do que nós fizermos com ela hoje. Por quê? Porque nós vamos reencarnar, nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, nós estaremos sofrendo as consequências do que nós estamos fazendo hoje. Então, quando Deus fala isso para Moisés, essa interpretação de geração é como se fosse a geração, os ascendentes daquelas pessoas. Não, geração aqui a gente interpreta como sendo uma encarnação. Então, até a segunda, terceira, quarta encarnação, estará pagando, aqui no caso ele fala, por não honrá-lo, né? No Novo Testamento, quando Nicodemos fala com Jesus sobre esse tema, e Jesus menciona a água, né? Quem não nascer da água, Nicodemos, ele mostra imediatamente que ele entende isso. Tanto é que o nascimento da água nesse contexto não tinha nada a ver com batismo, porque não se estava falando disso. A pergunta de Nicodemos não tinha nenhuma relação com batismo, porque muitas pessoas interpretam que essa questão do nascimento pela água é o batismo, né? Que quando você é batizado com água, todos os seus pecados naquele momento são esquecidos e você tem uma nova vida, assim, você se renova. Mas não se estava falando sobre isso aqui, não. Estava se falando do renascimento biológico mesmo, o renascimento físico, né? Quando nasce da água. E a gente sabe que esse renascimento é com o intuito de dar continuidade ao nosso aprendizado. Porque a gente pensa que viver 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, porque hoje a gente tem uma sobrevida de quase 100 anos, né? A população mundial, grande parte dela, a gente acha que é muito, mas é muito pouco para o que nós temos que aprender. Então, uma existência, uma reencarnação, uma vinda à Terra é muito pouco para tudo aquilo que a gente precisa aprender. E essa reencarnação, essa oportunidade de aprendizado, a gente pode entender que é como, até é falado aqui nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibá Schutel, ele faz uma comparação que eu achei super interessante, que ele compara a nossa encarnação com o nosso corpo. Quer dizer, é como se nós assumíssemos uma obra, né? Empreitássemos uma obra. E o nosso corpo é o nosso instrumento para o desenvolvimento dessa obra. Cada vez que uma ferramenta, que essa ferramenta, que é o nosso corpo, estraga, tem que se comprar outra ferramenta para substituí-la, para que a obra tenha prosseguimento. Então a gente pode encarar a reencarnação assim, que cada vez que a gente falha, cada vez que o nosso instrumento corpo falha, nós precisamos de voltar novamente para completar aquilo que nós precisamos realizar. Na verdade, a reencarnação é a maior prova da bondade de Deus. É a maior prova. Se nós, que somos pessoas, seres, espíritos imperfeitos, caminhamos com tanta dificuldade, carregamos tantas dores, carregamos tantos defeitos, carregamos tantas mágoas, carregamos ainda tantas imperfeições, nós conseguimos dar às pessoas outra oportunidade? Quantas vezes a gente dá oportunidade para alguém que nos traiu, para alguém que nos fez mal, não é? A gente dá oportunidade. Se nós conseguimos dar oportunidades, como que Deus não daria oportunidade? Como que Deus não daria oportunidade? Né? Quando Jesus fala no Sermão do Monte, reconcilia-te com teus inimigos, com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, é porque senão a gente pode voltar com ele numa outra situação, numa outra reencarnação, numa situação muito pior do que a gente se encontra hoje. Tendo que conviver realmente com ele, tendo que estar lado a lado, podendo ser pai, filho, mãe, enfim, tendo relações na mesma família, é muito mais difícil. Então a reencarnação é uma nova oportunidade e nós vamos encontrar em várias passagens da Bíblia essas oportunidades descritas, mas a gente tem que ter na verdade tudo é uma questão de leitura, né? Assim como para tudo na vida, nós temos que ter a nossa mente aberta.
nós precisamos ter a mente aberta para compreender certas coisas. Nós precisamos fazer um exercício de raciocínio. Nós precisamos, na verdade, não nos conformar com respostas prontas. Nós precisamos contestar, nós precisamos buscar, estudar. É isso que faz com que a gente abra a nossa mente para outros conhecimentos, outros ensinamentos. Nós não podemos ter um comportamento fundamentalista. Se nós tivermos um comportamento fundamentalista, nós não vamos aceitar em hipótese alguma não só a reencarnação, como a pluralidade dos mundos habitados, enfim, como diversas outras questões que estão colocadas também na Bíblia, mas é tudo uma questão de leitura. Se a gente não fizer a leitura certa, nós não vamos compreender, não vamos ter a oportunidade de lidar com esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos mandou e transformadores, né? Porque o grande objetivo da Bíblia é a nossa renovação íntima. Se os ensinamentos de Jesus não colaborarem para que nós consigamos fazer a nossa renovação íntima, não adiantou nada a gente ter lido a Bíblia, né? Então a reencarnação, ela é realmente pressuposta na Bíblia. Tem dois autores, eu trouxe a título de ilustração para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no estudo da reencarnação. Existe um autor chamado Hermínio Corrêa de Miranda, que tem um livro, A Reencarnação na Bíblia. Ele vai tratar dessas diversas passagens onde a gente encontra comprovações da reencarnação. Então, a reencarnação na Bíblia, Hermínio Corrêa de Miranda. E existe um outro autor, Severino Celestino, que ele vai analisar as traduções bíblicas. Ele examina todos os textos originais na língua hebraica. E eles analisam, né, os dois autores analisam esse texto, esse encontro de Jesus com Nicodemos, e eles analisam também essa questão da grande injustiça que seria lá em Deuteronômio, quando Deus faz essa maldição às gerações seguintes daquela primeira geração com quem ele está falando, né? Então, Jesus não só confirma nesse diálogo com Nicodemos o entendimento que ele mesmo demonstra do processo de renovação, né? Que não basta renascer, tem que renovar-se, né? Tem que fazer uma reforma íntima, né? E a doutrina espírita, como ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, a doutrina espírita é toda voltada para a figura do Cristo. Nós nos baseamos nos ensinamentos morais de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Tem os que acham que o espiritismo não é cristão, que nós espíritas não somos cristãos, muito pelo contrário. Na questão do 625, do primeiro livro codificado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, numa pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre quem seria o nosso modelo, ele responde que o nosso Jesus é o nosso guia e modelo, ele é o nosso grande condutor. Então veja bem, nós espíritas somos cristãos, mas nós espíritas acreditamos na reencarnação, assim como outras religiões não cristãs acreditam. E uma coisa muito interessante que eu acho que é uma reflexão, né, que a reencarnação, ela nos leva a essa reflexão sobre a misericórdia e a justiça divina. E aí, quando a gente entra nessa parte de reencarnação versus ressurreição, que geralmente há uma dificuldade em entender e dificuldade em distinguir uma coisa da outra, nós sabemos que, fisicamente falando, a ressurreição ela não é possível, né? Porque quando nós morremos, nós viramos pó, né? Como diz, do pó nós viemos e ao pó voltaremos, né? Nós viramos pó. Não há possibilidade de um corpo que vira pó retomar no seu formato original, né? Então, na verdade, o que fica é o nosso espírito que toma outro corpo. Então, a ressurreição, na forma como a gente entende,
ela não é possível, fisicamente falando, ao contrário da reencarnação. Mas essas duas ideias, elas se complementam. Por quê? Porque quando os judeus falavam que uma pessoa morria, eles queriam usar, para tornar isso mais suave, eles tinham um túmulo em comum, que todos os familiares eram enterrados naquele túmulo. E eles falavam, ele se deitou com seus pais. Se deitou com seus pais era morrer, se deitar com os pais. E eles falavam, e depois ele se levanta. E esse levantar na língua hebraica significa ressurgir. Levantar é ressurgir, é reparar. E aí é que entra a similaridade com a reencarnação. Porque na reencarnação o nosso Criador renova as nossas possibilidades, né, no que diz respeito ao processo que nos leva ao nosso aperfeiçoamento moral. Porque um dia nós chegaremos à condição de espíritos puros, né? Isso está também na codificação, no Livro dos Espíritos. Nós chegaremos à condição de espíritos puros. Quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, nós não precisaremos mais de reencarnar. Porque a reencarnação, essa oportunidade que Deus nos dá de refazer de desfazer os nossos erros, de refazer o nosso caminho, de trabalhar com as nossas dificuldades e de nos tornarmos espíritos puros, essa oportunidade é dada pela reencarnação. Quando nós atingirmos esse estágio de espíritos puros, o que vai acontecer com a gente? A gente vai passar por um processo de ressurreição. Porque aí a gente vai ter condição de entrar no reino dos céus, que é aquele levantar que fala no entendimento hebraico, né? Era o levantar. Então essa ressurreição, ela pode ser o fechamento, o coroamento do processo de reencarnação. Você vai reencarnando, até que você chegue ao estágio de espírito puro, aquele espírito que o amor prepondera, aquele espírito que não tem nenhum sentimento mais de ódio, de raiva, de rancor, de ciúme, de mágoa, de inveja. Esses sentimentos não existem mais, não há maldade, só há bondade, só há amor. Ele atingiu um espírito puro. Quando ele chega a esse estágio, por ele não precisar mais de voltar, a não ser na condição de missão, ele pode voltar para fazer uma missão, né? Para nos auxiliar em alguma coisa, ele pode ter esse desejo, ou pode ser enviado para isso, ou pode ter o desejo ser acatado, né? Para que ele volte nessa condição, mas se não, ele não precisa mais de reencarnar. E quando ele não precisa de reencarnar, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar no reino de Deus. É onde entra a palavra ressurreição, é onde entra a explicação que Jesus dá a Nicodemos. Uma é ver o reino de Deus, seria a reencarnação. Com a reencarnação eu vejo, porque eu vou e eu volto, eu vejo. Mas com a ressurreição eu entro no reino de Deus, porque eu cheguei à condição de espírito puro. Então olha só, o que a gente pensa que é tão diferente, são coisas conflitantes, não são coisas conflitantes. A ressurreição é o coroamento da reencarnação, é a finalização desse processo. Então, essa renovação que acarreta o nosso aperfeiçoamento é o objetivo da Bíblia. A Bíblia busca levar o homem à sua renovação. E a renovação que é possível através da reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. Se nós cremos em Deus, se nós crendo nele, sabemos que ele é bom, justo e soberano, nós não podemos aceitar que ele impediria outras pessoas o pagar um pecado que nós cometemos, né? Isso não faz sentido diante da bondade de Deus. Então, meus amigos, fica essa reflexão. Bondade divina / reencarnação.
É assim que nós conseguimos chegar à condição de espíritos puros e é assim que nós conseguiremos alcançar a nossa ressurreição.